Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava pesado e ameaçador, de um cinza intenso, e uma fina chuva caía em cortinas sobre o cemitério. As árvores se curvavam ao vento, e folhas mortas já cobriam o chão, formando um tapete escuro e úmido. Os parentes estavam reunidos ao redor do caixão, encolhidos uns contra os outros, com os rostos congelados em luto e incredulidade. O sacerdote pronunciou as palavras finais do ritual, sua voz trêmula se misturando ao farfalhar dos galhos ao vento. Apenas o farfalhar dos panos molhados e os sussurros abafados de condolências podiam ser ouvidos. Cada palavra parecia penetrar nos corações dos presentes, como se o próprio tempo tivesse parado. Então, de repente, uma voz comovente surgiu da entrada da procissão. E o assassino está aqui. Todos os olhares se voltaram para um homem magro, o rosto coberto de sujeira e sombras, os olhos brilhando com uma intensidade sinistra. Ele caminhava com passos firmes pela trilha de cascalho molhado, desafiando a chuva e os olhares de espanto. Suas roupas esfarrapadas esvoaçavam ao vento, e o cheiro de miséria e chuva impregnava seu corpo. Um silêncio gélido se instalou. Alguns convidados trocaram olhares assustados, outros permaneceram imóveis. O pai da falecida sentiu o coração parar por um instante. Suas mãos tremiam enquanto permanecia de pé, incapaz de desviar o olhar daquele homem que parecia ter surgido do nada, trazendo consigo uma verdade que destruiria tudo. Quem é você? Gaguejou o pai com a voz embargada pela emoção. Eu sei quem a matou. E ele está entre vocês, respondeu o sem-teto com a voz firme e imperiosa como uma guilhotina. Um arrepio percorreu a assembleia. Os convidados recuaram instintivamente, a tensão tornando-se quase palpável. Cada rosto estava marcado pelo medo e pela incredulidade. No silêncio, apenas o som da chuva parecia responder, batendo insistentemente no chão, como se para sublinhar a gravidade das palavras. O pai deu um passo à frente, o olhar fixo, tentando entender se aquele homem estava delirando ou se realmente detinha a chave do mistério. A multidão prendeu a respiração. Aquele momento de suspense prometia que nada jamais seria como antes. O pai da falecida, ainda em choque, encarava o morador de rua. Seu coração batia descontroladamente, uma mistura de raiva, medo e confusão. Quem era aquele homem para ousar interromper um funeral daquela forma? E acima de tudo, será que ele realmente conhecia o assassino de sua filha? Chega, gritou ele, sua voz ecoando pelo cemitério. Saiam daqui, vocês não têm nada que fazer aqui. Mas o sem-teto não se mexeu. Seus olhos ardiam com uma certeza arrepiante. Não estou mentindo. Ele está aqui. Você precisa impedi-lo antes que ele desapareça. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns convidados se aproximaram do pai, cochichando, assustados mas intrigados. Uma mulher trêmula murmurou. E se fosse verdade? A polícia, alertada por uma testemunha em pânico, chegou alguns minutos depois. Seus uniformes chamativos e sirenes estridentes romperam a atmosfera pesada e silenciosa. Os policiais cercaram o morador de rua, obrigando-o a se acalmar. Senhor, o senhor precisa explicar, disse um deles. Quem é o assassino? O sem-teto apontou para um homem parado perto do caixão. O coração do pai gelou. O homem para quem o vagabundo apontava era ninguém menos que o melhor amigo da família, aquele que todos consideravam irrepreensível. Não, impossível, murmurou o pai, incrédulo. Os policiais avançaram, mas o homem em questão permaneceu calmo, quase calmo demais. Seu sorriso, imperceptível mas presente, espalhou uma sensação de ansiedade pelo ar. Eu só quero justiça para minha filha, gritou o pai com a voz embargada pela raiva e pela dor. O morador de rua assentiu com a cabeça. Tem que ser feito, antes que ele faça de novo. E naquele instante suspenso, o céu pareceu escurecer ainda mais. A chuva intensificou-se, batendo com força no chão, como se quisesse apagar qualquer esperança de retorno. Uma terrível verdade acabará de ser revelada, e ninguém naquele cemitério sairia ileso. O cemitério estava se esvaziando aos poucos, mas o pai da falecida não conseguia desviar o olhar do homem que o morador de rua havia apontado. Seu melhor amigo, aquele que conhecia desde a infância, parecia perfeitamente calmo, como se nada de terrível tivesse acabado de ser revelado. Os policiais o escoltaram até a viatura, mas antes que pudessem interrogá-lo, o morador de rua se aproximou do pai. Quer a verdade? Siga-me. Hesitante, trêmulo, mas impulsionado por uma mistura de dor e determinação, o pai o seguiu pelas trilhas lamacentas do cemitério. O sem-teto os conduziu para trás de uma fileira de ciprestes, onde ninguém podia vê-los.
Talvez você não acredite em mim, começou ele em voz baixa, mas firme. Mas eu vi o que ele fez. O pai sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra parecia confirmar o que ele há muito temia. A pessoa que ele considerava honrada poderia ser culpada do pior. Entretanto, a poucos metros de distância, a polícia interrogava o suspeito. E onde você estava na noite do assassinato? Perguntou um policial. Eu estava dormindo em casa, como sempre, respondeu ele calmamente, sem demonstrar qualquer emoção com o olhar. Temos testemunhas que dizem o contrário, retrucou o policial. O homem deu um leve sorriso, quase imperceptível. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. O homem sem teto continuou a guiar o pai em direção a um pequeno barraco abandonado perto do cemitério. Lá dentro, mostrou-lhe um caderno coberto de lama e alguns documentos antigos. Ele anotou tudo aqui. Cada plano, cada mentira. O pai pegou o caderno com as mãos trêmulas. As páginas estavam rabiscadas e legíveis em alguns trechos, mas algumas frases foram suficientes para que ele compreendesse o horror. A morte de sua filha não foi um acidente, e os motivos do assassino superavam qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Você tem que confiar na polícia, mas não deixe que eles façam as provas desaparecerem. Ainda não, sussurrou o morador de rua. O pai olhou para ele, a raiva e a dor misturadas com determinação. Então eu mesmo descobrirei a verdade. E pela primeira vez desde a tragédia, um plano se formou em sua mente. Ele iria descobrir a verdade, custasse o que custasse, e iria garantir que sua filha finalmente descansasse em paz. O caderno estava sobre a mesa da pequena cozinha da cabana. As páginas, amareladas pelo tempo, revelavam anotações embaralhadas, datas, lugares, e, acima de tudo, detalhes perturbadores sobre a vida de sua filha. Cada palavra parecia gritar a verdade que ninguém queria ver. O pai, com o rosto endurecido pela raiva, sentiu o coração apertar a cada linha. O assassino não era apenas alguém que ele conhecia, era alguém em quem ele havia depositado toda a sua confiança. Essa traição ardia mais forte do que a dor da perda. Olha só isso, murmurou o morador de rua, apontando para uma série de bilhetes codificados. Ele planejou tudo, cada movimento, cada álibi. O pai sentiu a raiva crescer dentro de si, mas sabia que precisava manter a cautela. A polícia tinha o suspeito, mas não havia garantia de que descobririam a verdade antes que ele desaparecesse. De volta à cidade, o pai pediu para se encontrar com seu melhor amigo sob o pretexto de finalizar os preparativos do funeral. O homem chegou com um rosto impassível, alheio à tempestade que se aproximava. Eu só queria ter certeza de que tudo estava perfeito para ela, disse ele calmamente. Perfeito, retrucou o pai, com os olhos fascando. Você chama isso de perfeito, matar minha filha e sorrir na minha frente? O homem deu um passo para trás, surpreso, mas logo um sorriso frio se espalhou por seus lábios. Você está falando de coisas que não entende, ele murmurou. Ah, estou começando a entender, respondeu o pai, tirando o caderno do bolso que estava no galpão. E logo todos entenderão. Um silêncio gélido se instalou. O assassino percebeu que não estava mais em posição de poder. Todos os álibis que ele havia cuidadosamente construído começavam a ruir sob o peso das evidências. E o pai, agora movido por uma determinação inabalável, não pararia até que a justiça fosse feita. Você vai pagar pelo que fez, cuspiu o pai, com a voz trêmula, mas firme. O homem não respondeu, mas seu olhar denunciava uma preocupação que ele nunca havia demonstrado antes. Naquela noite, o pai voltou para casa com o caderno apertado contra o peito. Ele sabia que a luta tinha acabado de começar. A verdade estava finalmente ao seu alcance, mas seria mais perigosa do que ele imaginara. E nas sombras, o morador de rua desapareceu, como um espectador silencioso que acendera a chama da vingança. Os dias que se seguiram foram uma corrida contra o tempo. O pai, munido do caderno do sem-teto, investigou discretamente, seguindo cada pista, cada bilhete, cada indício deixado pelo assassino. Cada encontro, cada pergunta feita parecia aproximá-lo de uma verdade insuportável. Mas o assassino pressentiu o perigo. Começou a agir nas sombras, destruindo provas e manipulando aqueles que poderiam testemunhar. Amigos e colegas que antes o consideravam irrepreensível começaram a duvidar dele, alguns até mesmo a temê-lo. Certa noite, o pai recebeu uma ligação anônima. Se você continuar procurando, perderá tudo o que ama. Um arrepio percorreu seu corpo. Mas a raiva e a tristeza eram mais fortes que o medo. Ele sabia que sua filha merecia justiça, não importando o preço. No dia seguinte, ele foi à delegacia com novas provas do caderno, documentos, fotos, mensagens codificadas. Os policiais começaram a cruzar as informações, descobrindo contradições nos álibis do suspeito.
Entretanto, o assassino, percebendo que sua posição estava se deteriorando, começou a perder a compostura. Seus movimentos tornaram-se apressados, suas mentiras mais desajeitadas. E quando o pai o confrontou novamente, desta vez em um quarto isolado, a máscara de serenidade do suspeito se quebrou. Você não pode provar, ele gaguejou com os olhos arregalados. Sim, respondeu o pai, segurando um caderno. E em breve todos saberão a verdade. O ar pareceu congelar. As palavras, carregadas de raiva e dor, ressoaram como um julgamento inevitável. O assassino compreendeu que já não tinha o controle. As provas acumulavam-se e o laço da justiça apertava-se inexoravelmente ao seu redor. O pai saiu do quarto com o coração acelerado, mas com uma estranha sensação de alívio. Sabia que a verdade não seria fácil de encarar para ninguém, mas ele havia acendido uma luz na escuridão. E no fundo tinha certeza de que sua filha, onde quer que estivesse agora, finalmente poderia descansar em paz. Mas algo ainda o atormentava. O sem-teto havia desaparecido, como se tivesse cumprido sua missão. E por trás desse gesto, o pai pressentia que um segredo ainda mais aterrador poderia emergir a qualquer momento. O pai não conseguia mais dormir. Todas as noites relia o caderno, analisando cada palavra, cada desenho, cada pista deixada pelo assassino. A verdade, finalmente ao seu alcance, ardia em sua mente como um fogo que nenhuma chuva conseguia extinguir. Enquanto isso, o assassino sentia o cerco se fechando. Seus disfarces já não surtiam efeito. A polícia estava em seu encalço, e o caderno fornecia provas irrefutáveis. Mas, no último ato de sobrevivência, ele decidiu confrontar o pai, para tentar intimidá-lo pela última vez. O encontro ocorreu em uma antiga fábrica abandonada, longe de olhares curiosos. O pai segurava o caderno, cada página representando um fragmento da vida de sua filha e da mentira de sua amiga. O assassino, pálido, trêmulo, mas desafiador, tentou um sorriso. Você não sabe com quem está lidando. Assim retrucou o pai, com a voz gélida. E desta vez, ninguém poderá protegê-la. As palavras caíam como pedras. A tensão era palpável, cada respiração parecia um trovão. O pai deu um passo à frente, com as mãos cerradas, e colocou o caderno sobre a mesa. Está tudo aí. Cada plano, cada mentira. Cada ato que você pensava estar escondendo. O assassino engoliu em seco, sentindo sua fortaleza de mentiras desmoronar. Tentou fugir, mas a polícia, alertada pelo morador de rua que reaparecera misteriosamente, cercou a fábrica. A armadilha estava se fechando. Acabou, disse o pai, com os olhos ardendo numa mistura de raiva e tristeza. Não, eu posso explicar, gaguejou o assassino, mas ninguém o ouvia. Assim que as algemas se fecharam em seus pulsos, o olhar do assassino encontrou o do morador de rua. Uma luz estranha passou por seus olhos, uma mistura de reprovação e advertência, como se o homem soubesse que aquilo era apenas o começo de revelações mais profundas. O pai finalmente sentiu um alívio. Sabia que a justiça havia sido feita para sua filha e que a mentira havia sido desmascarada. Mas no fundo, pressentia que o misterioso e esquivo morador de rua ainda guardava segredos que ele talvez nunca descobrisse. A chuva recomeçou a cair, desta vez suave, dissipando a escuridão de um dia que ficaria gravado para sempre em sua memória. E em algum lugar nas sombras o sem-teto desapareceu novamente, deixando para trás um mistério que ninguém jamais ousaria esquecer.